queria, para começarmos, ler o texto bíblico que fez parte da divulgação, fez parte da mídia. Você deve ter recebido aí, ou deve ter acompanhado, que é o texto lá de Isaías, capítulo 43, verso 19. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 19. Primeira parte do verso. Isaías 43, 19, que diz: pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Só até aí. Meus irmãos, todo mundo está cansado de saber. Tudo na vida tem um começo e tem um fim. Mas esse tal de recomeço? O recomeço é um conceito meio esquisitão. Por quê? Porque pensa bem, é um começar de novo, então tem algo que é inédito, mas carrega ao mesmo tempo um passado junto. Tem algo muito especial no recomeço e tem uma emoção que é só do recomeço. O começo de algo, ele normalmente vem cheio de expectativa e curiosidade. O começo é cheio de gás, de empolgação. Começar, de certa maneira, é se aventurar. Agora, o recomeço ele é bem diferente, porque ele tem uma dor envolvida. O recomeço é diferente porque algo se encerrou, algo se perdeu no caminho, frustração, tristeza, luto, e deixou uma marca. No recomeço, algo fica para trás. No começo, é todo voltado para frente. Ele segue uma espécie de curso natural das coisas. Mas já o recomeço tem isso. Ele dá uma mão para o futuro, mas com a outra mão ele precisa carregar uma mala muito grande, de uma bagagem muito grande. O recomeço vem com uma bagagem. No mínimo uma bagagem média. Não é mais uma mochilinha. Mochilinha não cabe aqui nesse conceito de recomeço, não. A roupa do corpo, como a gente diz, não, vai com a roupa do corpo, vai com a bolsa de mão, leva uma mochila leve. Essas coisas são coisas de começo. Recomeço, a bagagem é grande e é pesada também. Enquanto o começo tem a ver com novos fatos, o recomeço tem a ver com uma nova perspectiva. No recomeço, há uma reconstrução do olhar, há uma retomada, em outros termos, de uma história que já existiu e, de alguma maneira, vai continuar um pedacinho com a gente. Todo recomeço tem em seu caminho algum grau de receio, de inquietude, de ansiedade e de angústia. Em todo recomeço, há luto também. E, na verdade, é inevitável. O luto já é, por si só, um recomeço. Forçado, na maioria das vezes. E a pessoa se vê ali, à beira de um abismo emocional. Mas o recomeço é também uma das coisas mais lindas que podem existir. Porque ele exige coragem, desejo de viver, desejo de lutar, desejo de reconquistar, desejo de poder voltar a ser feliz novamente. Mas nós sabemos que nunca mais vai ser do mesmo jeito também não. Vai ser de um outro jeito, um jeito que só o recomeço pode trazer. O recomeço implica sempre uma chacoalhada na nossa identidade, na identidade de qualquer pessoa. Quem recomeça tem que refletir muito, tem que repensar, tem que reavaliar, tem que mudar, tem que sofrer. Sempre tem uma transformação no recomeço, mas sempre tem também uma imensa esperança. Meus irmãos, eu li esse texto e fiz uma breve adaptação dele. É de uma escritora da revista Veja, uma psicóloga chamada Luísa Mascarenhas, e tem muito mais coisas do que isso que eu li, e fui tentando adaptar um pouquinho para a nossa realidade aqui. É interessante porque recomeço, essas mensagens que vamos começar agora no mês de janeiro, ele é a realização de algo novo. O texto que nós lemos no início de Isaías 43, verso 19, o texto que dá base a essa temática, sabe, ele fala de algo novo. Porém, além disso, ele fala de quem pode começar algo novo em nós. Na verdade, o texto narra a voz do próprio Deus, afirmando
que já começou a realizar algo novo no meio do seu povo. E Deus fala de Deus nos dizendo que Ele está nos presenteando com um recomeço nas nossas vidas. E falar de recomeço é aprender teologicamente um aspecto maravilhoso da natureza de Deus. Nós sabemos que Deus Ele é o princípio e o fim. Deus criou todas as coisas, Ele é o princípio. Deus vai completar a sua obra, um dia, de vez por todas, a obra na nossa vida, Ele é o fim. Mas e a trajetória dessa caminhada? Do princípio, Deus é o fim de todas as coisas também. Mas e o meio? E a trajetória? A trajetória dessa caminhada? Porque na trajetória das nossas vidas, existem sim alegrias, existem conquistas e existem avanços. Mas na trajetória da nossa vida, e a gente vai se identificando com isso aqui, existem também lutas, dores, decepções, perdas, derrotas e luto. Sabe que na trajetória da vida existem situações que nos tiram o chão. Já pensou isso? Já passou por isso em alguma situação? Aquela coisa que aconteceu na sua vida que lhe tirou o chão. Já aconteceu com a gente. Algo que nos paralisou, que nos impediu de continuar, que nos deixou sem saber o que fazer e sem saber como recomeçar. E é por isso que aprender sobre recomeços não é uma mensagem motivacional e realista. Não é simplesmente um papelzinho de uma caixinha de promessas. Aprender biblicamente sobre recomeços é aprender e é entender melhor a natureza do Deus que já começou, como Ele mesmo diz em sua palavra, a fazer algo novo em nossas vidas, mesmo quando a gente nem está percebendo isso. Agora, pessoal, vamos lembrar de 2020. Como é que foi 2020 para você? Como é que foi 2020 para você que está assistindo a gente? Teve uma pandemia que assolou nossas vidas, de maneira que parece, pelo menos as pessoas que eu conversei, que todas as pessoas, em alguma área da sua vida, tiveram prejuízos. Perderam empregos, cancelaram seus planos, estiveram à beira da morte, mas também viram familiares e amigos morrer. Muitos nem puderam estar próximos para abençoar, e pessoas que não puderam ter, pessoas que amavam também próximas ali, sem dar nenhum sepultamento digno, as pessoas que amavam. 2020 foi um ano que para muita gente deixou muita gente sem perspectiva e ainda carregando angústias e medos por onde passavam. O mundo todo, em meio a tudo isso, precisa de um recomeço, é verdade. Mas eu sei que não são apenas as coisas causadas pela pandemia. Existem também situações que vão além disso. O emprego que não deu certo, as coisas que não parecem melhorar, relacionamentos que se acabaram, sonhos e planos que se perderam, angústias que parecem não ter fim. E aí a vida parece, gosto de dizer assim, que pensa uma situação difícil, a vida parece um carro velho parado no meio de uma estrada de barro, num dia de muita chuva, sem sinal de celular. Está parado, ficamos sem saber o que fazer, olhamos para todos os lados e não sabemos como pode ter um socorro. E sim, o mundo todo precisa de um recomeço, é verdade. Mas e a nossa vida? Precisa de um recomeço? E o que é preciso para recomeçar em nossa vida? Como eu falei, durante esse mês de janeiro nós vamos aprender, através de histórias de personagens da Bíblia, como é possível tentar outra vez. Como é possível retomar a vida. Vamos aprender através da Bíblia como é possível voltar a planejar, como é possível seguir, como é possível aprender a recomeçar com Deus à nossa frente. Agora, eu já queria trazer alguns princípios que vão ser comentados durante esse mês, mas alguns princípios bíblicos sobre recomeço, sobre recomeçar. Então, queria lembrar, gente, em primeiro lugar, que o recomeçar, ele acontece quando nós começamos a desfrutar do amor de Deus nas nossas vidas. Queria lembrar de um texto lá do livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Malaquias, capítulo 1, versículo 2.
O texto diz: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Só essa primeira parte. O Senhor está dizendo para o povo de Israel: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. O povo de Israel sofreu muitas e muitas vezes por não entender o amor de Deus, por não entender o quanto Deus os amava. E eu penso como ao longo de toda a história, milhões de pessoas sofreram e sofrem até hoje, porque não conseguem viver, não conseguem sonhar mais, não conseguem recomeçar. E um dos motivos disso é porque não entendem e não desfrutam do amor de Deus nas suas vidas. Na verdade, tem uma concepção totalmente equivocada do que é o amor de Deus, ou mesmo limitam o amor de Deus aos seus conceitos, à sua maneira religiosa de pensar, aquilo que faz parte das suas vidas, sem entender a grandeza, o tamanho do amor de Deus por nós. E por isso, tem muita gente que vive frustrada, com medo de recomeçar, porque tem uma imagem de um Deus que é cruel e que limita o seu amor aos nossos atos. Muita gente que acha, depois que errou, depois que pecou, depois que algo não deu certo na sua vida, que Deus não ama mais, que Deus não se importa mais. Mas a palavra do Senhor nos ensina, e Deus está dizendo para o povo de Israel, um povo que tantas e tantas vezes errou, que tantas e tantas vezes se voltou para adorar outros deuses, e o Senhor sempre tratou o seu povo, e chega dizendo, apesar de todos os erros, de todos os pecados, de todos os vacilos, que sempre amou o seu povo. Tem uma frase antiga, de um livro antigo também, do Philip Yancey, que ele diz, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O Senhor nos ama. Quer dizer isso para cada um de nós aqui. Cada um que está ouvindo. Deus nos ama. Como diz a canção, o seu amor é enorme. O seu amor está além do nosso entendimento. O seu amor, e nesse amor nós podemos nos voltar para esse amor, descansar nesse amor. Recomeçar é possível, pois no amor de Deus nós encontramos a resposta. Muitas vezes com o coração da gente despedaçado, sem saber muito o que fazer, que nós olhamos para Deus e nós sabemos que Deus nos ama, sempre nos acolhe, sempre está conosco. Deus ama você. Essa frase simples, às vezes dita de todas as formas, mas é uma verdade importante para aplicarmos na nossa vida. Deus nos ama. Ele nos ama quando nós estamos tristes. Ele nos ama quando nós estamos alegres. Ele nos ama quando nós acertamos. Ele nos ama quando nós erramos também. Ele nos ama todo o tempo. E no amor dele nós podemos descansar. O amor de Deus é a resposta para tantas e tantas coisas. O Senhor nos ama. Agora, uma outra verdade sobre recomeço é que recomeçar também é aprender a confiar que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou imaginar. E aí eu quero lembrar um texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Paulo ensinando para uns irmãos na igreja em Éfeso, que estavam com muitas dúvidas sobre como Deus iria tratar a vida deles. Paulo diz para os irmãos ali, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Paulo está dizendo aos irmãos que Deus é capaz de realizar, através do seu poder que atua em nós, infinitamente mais. Coisas do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Meus irmãos, já tiveram alguns sonhos frustrados, coisas que não deram certo mesmo, e nós não sabemos às vezes mais o que fazer, sem forças para recomeçar, mas a gente deve lembrar de alguns princípios que esse texto nos ensina. Primeiro, o poder de Deus atua em nós. O Senhor está trabalhando em nós, através de nós. Nós podemos ter certeza que Deus se importa com nós, nos ama, e está atuando em nós. E às vezes, quando a gente quer desistir de tudo,
quando nós paramos e parece que a gente fica esperando que as coisas piorem, nós podemos entender. Eu quero lembrar que o poder de Deus atua em nós. Deus não está lutando contra nós. Deus luta por nós. O Senhor luta ao nosso favor. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é aquele que ainda e continua enxugando dos nossos olhos toda lágrima. E quando nós achamos que não tem mais jeito, que está tudo perdido, Deus vai realizando em nós, como Ele disse aqui, infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Porque os nossos pensamentos estão tão distantes de seus pensamentos de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Esquecemos que para recomeçar é preciso saber e deixar Deus atuar em nós, para que nós possamos experimentar isso que Ele está preparando, já preparou, já começou a fazer, infinitamente mais do que o que a gente pode pedir ou imaginar. Recomeçar é possível, pois os planos e os propósitos de Deus são maiores do que as nossas dores. Os planos e os propósitos de Deus são maiores do que o nosso medo. Nessa pandemia tão horrível que a gente está vivendo, que faz a gente viver angustiado e ter medo, os planos de Deus são maiores do que essas angústias e esses medos que nós estamos vivendo. São maiores do que nós. Recomeçar é possível, pois em Deus nós temos infinitamente mais. Sempre. Agora, meus irmãos, o recomeço é Deus agindo, é Deus fazendo, mas o recomeço também exige de nós atitudes. Sabe, recomeçar é depender de Deus, sim. No entanto, depender de Deus não implica cruzar os braços. Depender de Deus não implica sentar num local e esperar o que Deus pode fazer. Nós já cremos que Ele está fazendo. Ele diz na sua palavra, nós aprendemos no texto que lemos no início aqui, Ele já começou a fazer. Mas esse esperar de Deus não é cruzar os braços. Seu grandioso poder que atua em nós, como nós lemos em Efésios, nos lembra que Deus já nos dotou de inteligência, de capacidade, de força, para tomarmos as decisões, que dessas decisões vão vir a provisão e o recurso que falta. Às vezes, o recurso que falta é uma atitude. Recomeço, recomeçar, segundo a Bíblia, exige de nós também atitudes. E eu quero pensar pelo menos em duas atitudes que são necessárias para recomeçar. Em primeiro lugar, e esse realmente é algo essencial para o recomeço. Para recomeçar, é preciso reconhecer que nós erramos. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 nos diz: quem oculta seus erros não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem oculta os seus erros não prospera. Sabe, se não olhar para os erros, para os nossos próprios erros, se nós não assumirmos nossas responsabilidades, não é possível ter recomeço. Para recomeçar, é preciso olhar para a gente, para onde erramos, de onde caímos. Essa foi a recomendação do próprio Jesus. A igreja, lá quando nas cartas das igrejas, lá no Apocalipse, ele diz para uma dessas igrejas, a igreja em Éfeso, que eles precisavam voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caíram, lembrar de onde começou o erro, porque Deus iria abençoar, Deus iria prosperar aquela igreja, mas para isso precisavam lembrar de onde caíram. Sabia que existe muita gente estagnada no tempo, na vida, parado, culpando as pessoas, culpando a sociedade, culpando a Deus. Pessoas orgulhosas que não querem entender nem saber onde erraram, que não ouvem a orientação de Deus, que não ouvem a orientação de Deus através das pessoas e que preferem manter o seu orgulho com os seus erros para não mudar. E às vezes ficam se perguntando, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que não tem um recomeço na minha vida? Porque o recomeço exige uma atitude. E uma das atitudes que o recomeço exige é exatamente reconhecer onde erramos,
confessar os nossos erros. E aí sim, o Senhor está disposto em todo o tempo, e Ele já nos ama, para nos restaurar e para que nós possamos seguir em frente. Sabe que foi por não assumir os erros que Saul perdeu o seu reinado. Foi por não assumir os seus erros que Judas teve um fim trágico. Mas foi por assumir os erros e se arrepender que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Foi por assumir o seu erro e se arrepender que Pedro foi restaurado pelo Senhor. Meus irmãos, e nós vemos na Bíblia, em tantos lugares, pessoas, esses exemplos, pessoas que preferiram manter seu orgulho, não reconhecer seu erro e ter um fim trágico. Mas também nos mostra pessoas que reconheceram seus erros, pessoas que olharam, se voltaram para Deus e recomeçaram, e foram restaurados pelo Senhor, porque reconheceram de onde caíram e começaram e recomeçaram. Os recomeços exigem um reconhecimento dos nossos erros, olhar onde erramos, mudar em Cristo, mudar o que precisa mudar e recomeçar. Mas uma outra verdade sobre nossas atitudes é que para recomeçar também, e essa é uma atitude que eu fico pensando às vezes, rapaz, isso é uma atitude, isso não pode vir totalmente de Deus, não, mas não. É preciso ter ânimo. E ânimo é algo que o Senhor nos dá, nos oferece, mas somos nós que decidimos ter, irmãos. O Senhor fala para Josué, Josué capítulo 1, versículo 9. Quando o Senhor está ali ministrando para a vida de Josué e para os desafios que Josué iria ter. Ele diz, essa é a minha ordem, Deus dizendo para Josué. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Em algumas traduções, tenha bom ânimo. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué passava uma situação bem difícil naquela ocasião. Ele tinha um grande desafio. E o povo de Israel precisava recomeçar. O que é que acontecia ali? Eles agora tinham perdido toda uma geração. O seu líder tinha morrido. Deus iria realizar algo maravilhoso na vida do povo e na vida de Josué também. E Josué era parte importantíssima desse recomeço de Deus na vida do povo de Israel. E é por isso que o pedido de Deus para Josué foi, tenha bom ânimo. E como eu disse, eu fico pensando assim, rapaz, isso não podia vir só de Deus não, né? A gente está desanimado e Deus soltar na gente lá um ânimo e a gente de repente levantar como se estivesse tudo bem. Mas não é assim. Ter ânimo é levantar quando a gente está sem forças para levantar. A força já vai vir do Senhor. Mas é decidir, dizer assim, não, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou recomeçar. O Senhor está comigo, o Senhor me ama, do Senhor vem todas as coisas. Eu decido hoje, no meio de toda essa situação, não ficar prostrado. Josué levantou-se, Josué foi fortalecido, foi forte e corajoso, teve bom ânimo, e Josué liderou o povo de Israel em todo o restante da sua trajetória. O desânimo, ele é muitas vezes uma barreira que nos impede de prosseguir. E todos nós passamos por grandes desânimos na vida. E essa questão de desânimo, às vezes são áreas diferentes. Tem pessoas que ficam desanimadas com uma coisa, tem pessoas que ficam desanimadas com outra. Não dá para pesar isso. Não tem um caderninho de regra, algo sobre o que nos anima ou nos desanima mais. Sabe, no processo de recomeçar, é preciso lembrar que o Senhor está conosco. E por isso nós podemos levantar, ser fortes e corajosos. Ter ânimo, porque o Senhor está conosco. Para concluir, meus irmãos, eu quero relembrar o último verso daquele texto que eu comecei falando aqui, da psicóloga Luísa Mascarenhas, que diz, o recomeço implica sempre uma chacoalhada na identidade da pessoa. Quem recomeça teve que refletir muito. Quem recomeça teve que repensar. Quem recomeça teve que reavaliar suas coisas. Quem recomeça teve que mudar. Quem recomeça teve que sofrer. Sempre existe uma transformação em quem recomeça. Mas também em quem recomeça, sempre existe uma imensa esperança. Falhou? Deu errado? Perdeu? Como diz a canção, tão escutada e tão refletida essa semana, viu?
que seria da vida da gente se não fosse a chance de recomeçar? O Senhor diz, pois estou prestes a realizar algo novo. Eu já comecei. Não percebem? A continuação do versículo diz, abrirei um caminho no meio do deserto. Eu fico pensando, esse Deus chamando o pessoal, o seu povo dizendo, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu abrirei um caminho no meio do deserto. E eu farei rios numa terra seca. Deus é aquele que no recomeço faz do improvável, faz daquilo que é impossível, algo acontecer. E recomeçar é um presente de Deus para a gente. Ele é o Deus de recomeços. Recomeçar é um presente de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa refletir sobre isso, irmãos.